Fala galera, sejam bem-vindos ao Cartolaço. Eu me chamo Thiago Dantas e vamos que vamos para mais um vídeo. Voltando aos vídeos, imitamos galera na rodada 21, uma rodada histórica. Muita gente passando dos 200 pontos, nós fizemos aí 189. Vamos mostrar o nosso time para vocês, fazer aquela análise pós-rodada, ver o que rolou, ver essa vitória do Flamengo 8-0, galera, comentar muito sobre isso e muito mais. E escalar o time para a rodada 22, tá? O mercado já está aberto e vamos que vamos de cartola, meus queridos. Como vocês foram na rodada, comentem, deixem aí. Muita gente passou aí dos 200, né? Foi uma rodada muito boa, onde todos os nossos estudos bateram. Vamos mostrar para vocês primeiro como foi o nosso time na rodada passada. Na rodada 21, fizemos aí 189 pontos, galera, batendo a pontuação recorde desse canal. Em 3 anos de canal, né, essa foi a maior pontuação, acho, de muita gente. Né? Por quê? Porque a gente não vacilou. Tinha o Pedro, né? O meu vacilo foi não ter o Samuel Lino, mas mesmo assim o Caio Jorge fez gol, foi bem, o Vitor Roque foi bem, até o Verratti, né? Tava no banco, foi pro banco aqui, fez gol também, o Arrascaeta, brilhou mais uma vez o Flamengo, cara, 8-0 a gente avisou, galera, essa rodada vai ser boa. Eu falei 3 vezes só durante o ano, e nas 3 o time passou de 100 pontos, e essa foi histórica, né? Tinha o Ferrarese, monstro no desarme, 18 pontos. O Juba foi nossa indicação. Quem acompanhou o meu time no Instagram, tava lá o Juba, né? Fez 18 pontos, foi muito bem, acertando o treinador, melhor treinador para a rodada. Acho que dá para dizer que é um acerto que pegou esse SG. O Rossi mais pontuou pouco. Acho que foi se eu tivesse ido com o Walter aqui, acho que teria passado 200 pontos também. Faltou muito pouco, galera. Que o Léo Pereira tivesse ido de Gomes, alguns times botei de Gomes, o time do sócio estava de Gomes. Piqueires, acertamos também. Matheus Pereira, né? Muito bom. Bobadilha foi a dica que eu dei também para muita gente aí, para ganhar cartoletas também, né? Cara, foi muito top essa rodada. Comentem, galera. Comentem quantos pontos fizeram. Ganhamos aí 11 cartoletas que deu um respiro, mas mesmo assim essa rodada ainda tá cara, galera. Ainda tá cara. Aí você imagina a situação aí do Vitória, o time tomando de 7 e o treinador coloca esses dois aqui, ó, Carrascal e Bruno Henrique, para entrar 16 do segundo tempo. Tá complicado, galera. O Flamengo tá tomando uma diferença muito grande dos outros times, Palmeiras também. Ó, nosso time de valorização fez 115 pontos, valorizou 11 cartoletes, valorizou legal. Tinha o Bobadilha ali, o Juba, Varela. O Varela também estava no time da live, fez 10 pontos. Ó. Muita gente boa. O Ryan, cara. O Ryan tá no time da live também. Tá jogando muito, Ryan. 16 pontos. Tá entendendo? Botamos na faixa aqui no Arrascaeta. Então, algumas diferenciadas que deram certo também. Que Ferrarese. E o time da rodada, os melhores da rodada, Vitor Roque, Pedro jogou demais, Samuel Lino, 33 pontos, né? Foi o maior pontuador da rodada, Rascaeta. Tinha muitos desses aqui, Vitor Roque tinha também, o Juba tinha no time. Né? Foi uma rodada muito boa. Faltou só o Walter ali, né? Passados 200. E o Pedro, galera, o Pedro teve uma mudança de mindset, tá? Tava em baixa, entendeu? Conversou com. Teve aquele bronca do Felipe Luiz, aí passou, ó, desde 10 jogos, 7 titulares, 7 gols. Fase é muito boa. Vamos continuar acreditando no Pedro jogando em casa pelo Flamengo, tá? Sem clubismo, galera. O Flamengo tá jogando muito, né, galera? Tanto ó, que as odds do mercado, vamos lá. Nas odds do mercado você vê que o Flamengo, a odd está 1.2. Ou seja, você pega 100, divide por 1.2. Uma regrinha que eu fiz aqui, ó, para achar percentual de vitórias segundo o mercado de apostas. Aí aqui a gente faz o top 5 vitórias, né? O Flamengo aparece aí com 81%. Os outros não dá para confiar muito, cara. Tem o Botafogo, enfrenta ali o Bragantino, é jogo difícil, tá? Não acho que vai ser fácil não, tá? E Botafogo pode poupar algumas peças. A galera tá confiando muito no Botafogo, eu tô meio assim. Ceará também é um dos favoritos. Né? Vamos ver quanto é que tá a odd aqui. Entendeu? Eu pego a odd que tá, pego 100 e divido pela odd. O segundo maior favorito, segundo o mercado de aposta, é o Botafogo, odd 1.55. Pego 100 e divido por 1.55 e aqui eu tenho a porcentagem de vitórias segundo o mercado de apostas, 64% para o Botafogo. E assim segue, 63% para o Ceará, 62% para o Inter, 55% para o Cruzeiro. Esses são os maiores favoritos segundo o mercado de apostas. Né? A gente já analisando aqui a rodada.
né? Tem aqui o Cruzeiro, ó, de 1,8, né? E como eu falei também ali, o Internacional, ó, de 1,6, né? Também tá entre eles. E o Ceará, a odd tá quanto? É 1,5 também, né? 1,57. E você vê aqui, ó, Corinthians e Palmeiras, um confronto muito equilibrado, né? Odd 2,3 para o Palmeiras. Eu também acho que o Palmeiras é favorito aqui, leva uma certa vantagem, tá num momento melhor. A gente ainda não sabe se volta os titulares no ataque do Corinthians. E o Palmeiras está jogando muito bem. A dupla Flaco e Vitor Roque, acho que vai brilhar de novo, hein? Esse final de semana. Internacional, Fortaleza, não pelo Inter, mas pelo Fortaleza, tá numa fase horrível, né? A volta do Alan Patrick, o Inter voltado só para o brasileiro. Acho que o Inter vence aqui também. Péssimo Fortaleza, momento péssimo. Né? O Sport e Vasco, um jogo muito equilibrado de ambas marcas aqui, provavelmente. O Sport melhorou ofensivamente, o Vasco muito fraco defensivamente, às vezes faz um jogo bom, mas é jogo para ambas marcas também, assim como Mirassol e Bahia. Vejo um confronto muito equilibrado, né? Do lado do Mirassol, você tem ali o Walter, você tem o Reinaldo. O Reinaldo depende um pouco do pênalti. O Santos Fluminense, jogo muito equilibrado também, odd 2,2. Vamos ver se o Neymar vai voltar. Tá? Se o Neymar voltar, pode ser que ele apareça no time. No mais, galera, é isso. O Flamengo está muito à frente dos outros, né? Seguido ali de Botafogo, Ceará também, em frente ao Juventude. Ceará às vezes oscila na competição, mas tem boas peças no ataque. Juventude toma muito gol de atacante, então Pedro Raul, Galeano podem ir bem. Dieguinho também é boa peça. Aqui do Botafogo, o Arthur Cabral, né? Pode ser uma boa peça em um Savarino, Vitinho, Alexa Barbosa, mas não sei não para esse SG, tá? Muita gente confia no SG do Botafogo. Fico meio assim, sou mais fechar o Flamengo ou pegar um lateral do Cruzeiro, por exemplo, o William, né? Que tá muito bem. E Matheus Pereira e o Caio Jorge a gente vai manter no time, tá? Mesmo no jogo difícil. Já dando spoiler aqui. O Atlético Mineiro e Vitória é um jogo interessante pela volta do Hulk. Eu acho que o Hulk volta a jogar depois desses jogos, galera. Vamos ter data FIFA, então dá tempo para ele se recuperar. Eu sei que tem a Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético podem poupar aqui, né? Botafogo, Fluminense tem poupado. São esses os times que tem poupado, né? Mas, resumindo, galera, vamos pesar a mão no Flamengo, tá? Com alguns do Cruzeiro, e daqui a pouco eu mostro o time para vocês, tá? Eu sei que o time foi muito bem, galera. A média ficou ali 96, fizemos 189, quase 100 pontos acima da média. E vamos manter essa pegada apostando no melhor ataque do campeonato. O Flamengo tem 44 gols marcados, né? Seguido de Cruzeiro 34, Mirassol 30, Palmeiras e Bahia 27. Olho nesses ataques que estão muito bem. Piores ataques, esses aqui, meu amigo, tá uma zica danada. O Sport até melhorou, mas tem apenas 12 gols marcados. Juventude e Vitória, Vitória, né, que tá numa fase horrível, 18 gols marcados, ou seja, pode pintar SG, né, quem enfrenta o Vitória. Juventude também, né, o Ceará pode pegar esse SG. Fortaleza, Ceará e Grêmio, né, são ataques que não fazem muitos gols, 19 gols marcados apenas. Pode pintar esse SG do Inter, por exemplo, né, frente ao Fortaleza. Quem mais aqui? Chama atenção também as melhores defesas. O Flamengo também apenas tomou 9 gols, cara. Só perdeu, acho, apenas 2 derrotas com 4 SGs nos últimos 5 jogos. Defesa muito constante, né? Que dificilmente falha. Os caras que até sabem jogar muito bem com bons pés, Léo Ortiz, Léo Pereira, né? Que dupla. E ainda tem o jogo aéreo, né? Muito. Inclusive foi convocado, né? Acho que não os dois dessa vez, mas deve ser o Léo Pereira da próxima. Botafogo, 12 gols sofridos. Pode poupar alguns titulares, mas Alexandre Barbosa é boa peça, Vitinho. Cruzeiro e Palmeiras, 15. Bahia, 17 são as melhores defesas. Piores defesas, quem toma muito gol, Juventude, né? Fortaleza, Vitória, que o ataque do Inter pode ir bem. Santos também, péssima defesa. Não confiava esse SG contra o Fluminense, né? Mas é jogo difícil. Sport, 30 gols sofridos aqui. São defesas que tomam muitos gols, meus queridos.
E nas bets, como é que foi nas bets? A gente acertou ali 65% das bets ali. Eu acho interessante que é difícil acertar todas, né? A gente fez 20 sugestões de bets. Acertou 65%. Pode pegar 7 aqui, misturar, né? Fazer um bingão. Se bater, manda pro pai. A possibilidade é boa, né? Vai que dá certo. Ou pode ir individualmente, ou de duplas, né? Galera, esse ataque do Flamengo tá muito top. O Pedro fez 3 gols e 1 assistência. O Samuel Lino, 2 gols e 3 assistências. O Arrascaeta, 1 gol, 2 assistências. Ainda teve gol do Luiz Araújo, né? Tá muito top. Ainda teve gol do Bruno Henrique. Podia ter sido 4 do Pedro se o Pedro bate pênalti. Mas o maior pontuador foi o Samuel Lino, fez 33 pontos. Tá impressionante esse ataque do Flamengo. Foi a maior goleada nos pontos corridos na história, tá? Esse 8 a 0 de hoje, tá aqui os outros placares, ó. Nossa, foi só um 7 a 0 que teve. Então é muito impressionante isso, tá? Pela proporção em termos de distância que o Flamengo vem jogando muita alta intensidade. Não tá dando para segurar. E o Grêmio, se vacilar também, vai tomar uns 4. Tá muito discrepante essa diferença. Foi nítido, né? E aqui o Flamengo se encaminha, né? Para a luta intensa pelo título aí junto com o Palmeiras. Correndo por fora, Cruzeiro e Bahia só. Né? Os outros caixas não chegam mais. Tá muito grande a diferença. E, lá, e os top 5 SGs como foi? Só errou o Cruzeiro aqui. Né? Mas falou, foi, era um jogo difícil e tal. Acabou batendo os outros SGs que a gente indicou: Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Bahia. Ainda não fiz o top 5 SGs, mas eu mando para vocês durante a semana. Eu posto no meu Instagram, beleza? Então, como a gente falou para vocês, na análise também das odds, melhores jogos do Flamengo, né, se destacando aqui. Botafogo também favorito, Ceará, Cruzeiro, Boas Peças, como a gente falou, e o Inter. Então, acho que esses são os principais aí. Mais ou menos aqueles que tem um percentual de vitória maior, né? Impressionante, cara, essa rodada. 8 a 0, né? A gente falou muito, o Palmeiras também jogou bem, São Paulo, bateu SG, Cruzeiro, até que tem uma defesa que tá tomando os golzinhos. Teve a reação do Bragantino, chamou atenção, né? O Vasco, como sempre, perdendo aqui. Um palpitão a gente colocou vitória do Mirassol e deu, né? Colocou vitória do Bahia e deu no palpitão também. Juventude e Botafogo, um jogo difícil, de virada. Não foi fácil, não. Vamos agora para a escalação. Já passamos por toda a análise da rodada, né? Vamos agora começar a escalação. Não, faltou análise de jogo a jogo, né? Deixa eu só encontrar aqui. Só um minutinho. Falta eu falar isso aqui. Fazer o vídeo mais longo mesmo, tá? Saudade de fazer vídeo, então vamos destrinchar bastante essa rodada. Primeiro jogo, Ceará, o 10º colocado, enfrenta o 18º Juventude no sábado às 16 horas. O Ceará tem sido inconstante, às vezes faz bons jogos, às vezes não. Em casa é favorito frente à Juventude, tá? Odd 1.5, é um dos maiores favoritos da rodada. Mas a Juventude melhorou nos últimos jogos. Tem feito gols também nos últimos jogos. Fora de casa foi 2 a 2 com Vitória, foi 3 a 1 Santos. Mas cedeu SG nos outros. Então é um SG que pode enrolar. Acredito que seja, inclusive, em vez de um Basmarco aqui, o prognóstico, eu colocaria uma Basmarco não, tá? Seria uma chance de SG aí mais para o Ceará, tá? Mas é um jogo para poucos gols, eu acredito. Tá? Porque o ataque Juventude é também um dos piores, é o segundo pior ataque do campeonato. E o Ceará tem uma média de gols 1, média de gols sofridos 1, é aquele time mais ou menos, tá? Mas que tem o Pedro Raul e o Galeano, principalmente o Galeano em boa fase, o cara faz muita média básica e tudo mais. Nos últimos jogos em casa, o Ceará venceu 2 nas últimas 5, né? Campanha irregular. Já o Juventude perdendo aí as 4 das últimas 5 que jogou fora de casa, né? Então leve favoritismo aí pro Ceará, mas não tô confiando muito nesse SG também não, tá? A Juventude melhorou, pode rolar em ambas marcas. Tá? É um jogo
muito difícil, tá? Para quem gosta de bet, eu iria no menos 2,5. Tá? Acho que o jogo sai em poucos gols, 1-0, 1-1 aí. Acho que sai mais ou menos por aí. Claro que o Brasileirão tem saído muitos gols, né? Mas também às vezes tem o 0-0 também, como foi Ceará e Grêmio. Ceará é um time que se defende muito bem, né? E Juventude, apesar de ter ali boas peças, Mandaca, né, Talhar ali no ataque, mas o Ceará acho que é favorito. Beleza? Próximo jogo. Botafogo e Bragantino, quinto colocado Botafogo enfrenta o oitavo Bragantino, sábado às 18h30. Prognóstico, eu botei ambas marcas. Por que, Cartolaço? Porque o Bragantino melhorou, porque ele venceu a última partida, porque talvez o Botafogo poupe alguns titulares. Botafogo é a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas 12 gols sofridos, média de gols sofridos 0,6. Time que faz gols também, média 1,3. Mas nos últimos jogos, ó, perdeu o Palmeiras de 1-0, dentro de casa, perdeu o Cruzeiro também. Não tô confiando muito nesse Botafogo não, tá? Então, mas ó, tem baitas peças ali no ataque, o Arthur Cabral principalmente. E o Savarino pode ser uma aposta ali também, o Vitinho tá vindo bem. Mas o Bragantino melhorou nos últimos, ele não é um time que cede muitas chances, deu 2 dos últimos 5 fora, que perdeu, mais perdeu pro Ceará, perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Vitória, só vai ganhar lá atrás, lá pro Corinthians, né? Vem de derrotas seguidas o Bragantino. E a quinta pior defesa. Então, o favoritismo é do Botafogo, odd de 1,5, tá bem vindo misto. E que o Botafogo pode marcar, tem boa chance para isso. Mas eu acredito que o Bragantino também tem condições de marcar. O time que faz gols, então os gols. Ó. Média de gols 1,2, média de gols sofridos 1,3 do lado do Bragantino. Então, o prognóstico é ambas marcas. A gente pode rolar um SG do Botafogo, beleza? Próximo jogo, Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro ainda luta pelo título, terceiro lugar, pega um jogo difícil. São Paulo melhorou, tá vindo muito bem. O Cruzeiro, segundo melhor ataque, com 34 gols. Caio Jorge, Matheus Pereira devem ir para o jogo, tá? Porque depois tem data FIFA, tem o primeiro jogo do Copa do Brasil. Vamos ver como é que vai ser com o Atlético Mineiro, mas acredito que venha titular aqui também Cruzeiro, porque vai ter esse descanso depois, né? Cruzeiro terceira melhor defesa, mas é um CG que não tem batido muito, então a gente não vai indicar. Até porque o São Paulo tem feito gols nos últimos jogos, 2-2 com o Sport, 2-1 com o Inter, venceu o Juventude 2-1. O São Paulo está organizado depois da chegada do Crespo, né? 2-2 com o Bragantino, foi perder lá atrás para o São Paulo, né? E o Cruzeiro teve oscilações durante o campeonato nos últimos jogos, foi vencer agora o Inter, mas tinha perdido para o Santos, perdeu o Ceará dentro de casa, né? Apesar das duas vitórias boas contra o Grêmio e Juventude. Então o que, que eu vejo aqui? Um favoritismo pro Cruzeiro, tá? 1,8. Eu acho que o Cruzeiro vence o jogo, mas eu acho que vai rolar um ambas marcam aí. Tá? O São Paulo ali com o Ferreirinha, com o Luciano, pode vir bem também. Médio gol São Paulo 1,2, gols sofridos 1. E essa é a minha análise. Destaques do Cruzeiro: William, Matheus Pereira, Caio Jorge. Flamengo, o líder. Flamengo enfrenta o 14º Grêmio no domingo, às 16 horas. Favoritaço Flamengo. O Flamengo ganhou de 8-0 a última. Vem muito embalado, melhor ataque, melhor defesa. 44 gols marcados. Na última, os caras destruíram. No médio gols 2,2. Está muito alto os números ali pro Flamengo. Venceu as últimas 5 que jogou em casa. Segurou 4 SGs, né? Fora essa de 8-0. Venceu o Mirassol 2-1. Venceu o Atlético Mineiro 1-0. O Fluminense 1-0. O São Paulo 2-0. Então o prognóstico é SG pro Flamengo. Tá? O Grêmio é um time que cede muito SG? Não, mas pelo momento do Flamengo, acredito que esse SG pode rolar. Tá? Quem quiser até fechar uma defesa, nós vamos dobrar ali, ter uns 3 pelo menos do Flamengo. Até porque o Grêmio, quarto pior ataque, né? 19 gols sofridos, marcou, aliás, 25, 19 gols marcados, né? 25 gols sofridos, média de gols 0,9, média de gols sofridos 1,2 mais ou menos. Sofre gols também a defesa. Sofreu gols nas últimas 4 partidas que fez fora. Mas venceu o Atlético Mineiro 3-1, apesar de ter perdido para Fluminense e Palmeiras de 1-0. Perdeu para o Cruzeiro 4-1 e venceu o Juventude 2-0. Venceu 2 das últimas 5. Acredito que o Flamengo é muito favorito aqui, pelo momento. Grêmio desesperado, né? O Flamengo líder, balado, vai com os titulares.
Não tem como. Vamos ter Flamengo em peso. Vamos ter provavelmente o Lino, o Pedro, o Arrascaeta, Varela e o treinador, Felipe Luiz. E alguém da defesa, né? O Léo Ortiz ou o Léo Pereira. São as melhores peças aí do Flamengo. Santos e Fluminense. 15º Santos. Aqui não atualizei a posição do Fluminense, mas acho que é nono por aí. Domingo às 16 horas. Favoritismo leve para o Santos, um odd 2.2, difícil, tá? A gente não sabe se o Neymar joga. O Santos num momento muito ruim, terceira pior defesa do campeonato, tomando muitos gols. Mas, com a média de gols ali, ó, perdeu de 6-0 aqui para o nosso querido Vasco, né? Apesar de ter vencido ali Juventude, perdeu para o Inter 2-1, ou seja, não tá dando para confiar no Santos. Se o Neymar vier, pode ser uma boa. SG é muito difícil. Meu prognóstico é ambas marcam, mesmo Fluminense vindo time reserva, time que incomoda. Média de gols marcados 1.3, média de gols frios 1.4. Fluminense perdeu para o Bragantino, mas foi 4-2 o jogo. Perdeu para o Bahia, mas foi 3-3. Perdeu para o São Paulo, mas fez gol também. É o Fluminense que fora de casa ele é agressivo também. Então acredito que o prognóstico é ambas marcas para esse jogo. Destaque-se mais do lado do Santos. Neymar, se vier para jogo, pode estar no nosso time. E o Barreal, tá? Uma peça diferencial. Porque, tô atrás nas ligas. Barreal pode ser uma peça diferencial. Seu time e o Brasão também acho que pode ir bem. O goleiro, inclusive, é o goleiro do nosso time aí. Questão custo-benefício. Ele tem muitas defesas. Corinthians e Palmeiras, acho que o favoritismo é do Palmeiras. Odd 2.3, é um clássico, sei. Palmeiras fora de casa, sei. Mas o momento é bem melhor do Palmeiras. Terceira melhor defesa, quarto melhor ataque. Vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos fora, sempre fazendo gols, né? Aqui, ó. 1-0 em Botafogo, 2-2. Venceu o São Paulo bem também, 2-0. Venceu o Fluminense bem, 2-1. Perdeu o Cruzeiro aí. Mas, como é clássico, eu coloquei umas marcas aí. O Corinthians às vezes faz gol em casa. Tem o Guinegão, né? Tem o Garro. Não sei se o Menso vai voltar, se o Yuri também. O Menso talvez possa sair do time, né? Tá com os boatos de ir embora. Não tô confiando nesse Corinthians. Acho que o Palmeiras é favorito aqui. A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque tá funcionando muito. Tá? Inclusive pode aparecer no time. E o Gustavo Gomes. São as melhores peças para essa partida. Piquerez também, né? Porque não? Pênalti, tem chute fora da área. Mirassol e Bahia, jogo equilibrado. Para mim, ambas marcam. O Mirassol, terceiro melhor ataque do campeonato. Enfrentando o Bahia, quarto melhor ataque do campeonato. O Bahia sempre faz gols também fora de casa. Dificilmente sério esse dia. Cedeu aqui pro Sport, pro Grêmio. E o Mirassol faz muitos gols. Dentro de casa, 1-1 Cruzeiro, 3-2 no Vasco, 1-1 com Vitória, 3-0 no Sport, 1-0 no Sport, 3-0 Santos. Você vê que o Mirassol tá fazendo os gols. Venceu o Fortaleza também fora de casa, né? E a média de gols sofridos 1, né? Então não é alta. Então vejo ambas marcam aqui para essa partida. Destaques do Mirassol. Walter tá vindo muito bem. Muitas defesas. Mesmo CSG pode ir bem. Pegou pênalti na passada, né? Contra o Fortaleza. E o Reinaldo. Acho que são destaques aí do Mirassol. Bahia. Acho que o Everton Ribeiro tá bem. Não sei se joga, né? Não iria com. Tem o Juba também. Mas não iria não. Para essa rodada não. Vitória Atlético Mineiro, 17º, enfrentando 12º domingo às 18h30. Favoritismo pro Atlético, mais uma odd de 2.6 bem alta. Né? Então coloquei aqui uma basmarca, acho que pelo desespero, Vitória. Vitória é um time que é muito agressivo em casa, faz muitos gols. Ó. Dentro de casa, dos últimos jogos, 2-2 com o Juventude, 2-2 com o Palmeiras, 2-2 com o Sport. Vem de uma derrota cachapante, perdeu de 8-0, né? Tá com a moral lá embaixo. Então, Hulk, velho, o Hulk vai estar no nosso time, tá? Provavelmente. Tô no esboço que eu fiz ele tal. Porque o prognóstico é umas marcas, galera. De Atlético Mineiro, uma volta dele, acho que ganha muito. Apesar de ter números razoáveis, né? Médio gols, quem faz tantos gols assim, fora de casa, mas uma volta do Hulk, enfrentando um time que toma gols, que é o Vitória. Segundo pior defesa, né? Acho que o Hulk é uma baita opção para rodar. Inter e Fortaleza, o Inter é dos maiores favoritos, só de 1.6.
Apesar de que não tem sido confiável dentro de casa, perdeu o Flamengo, perdeu para o São Paulo, empatou com o Vasco, né? Venceu só duas nas últimas 5, é um SG de risco. Fortaleza não é time 7 tantos SGs, não cedeu os últimos 3, perdeu 2-1 Fluminense, empatou 1-1 Corinthians, perdeu 2-1 pro Grêmio, 5-0 pro Flamengo, 3-0 aí, aliás, 1-0 pro Ceará, né? Aqui tá errado aqui. Terceiro pior ataque, 19 gols. Segundo pior defesa, Fortaleza. E o Inter vem querendo essa recuperação, né? Após a vitória do Cruzeiro. Só tem o Brasileirão, o Inter. Então eu acho que o Inter vence esse jogo. A mais é um jogo difícil. Fortaleza também muito necessitado do resultado. É um SG de risco. E que o Inter vence. Pode pintar esse SG do Internacional. Peças do Internacional, Alan Patrick e Bernabé. São as melhores peças para esse jogo. No Patrick, bola parada. Bernabé voltou a pontuar bem, né? Vasco Sport, o último, contra o 16º, domingo, fechando a rodada às 8h30. Favoritismo leve aí pro Sport, segundo o mercado, tá? Eu não acredito não. Acho que o Vasco leve favoritismo aqui, mas pode ser um ambas marcas. Um prognóstico é ambas marcas para esse jogo, evitar as defesas. Do lado do Vasco, Verratti e Ryan. Do lado do Sport aqui, um Romarinho, mas Sport que às vezes é o pior ataque ainda, né? Com 12 gols, apesar de ter melhorado um pouco. Mas média de gols 0,6. Nos últimos jogos, 2-2 São Paulo, 0-0, empatou com o Bahia, empatou com o Santos 2-2, que fez até um bom jogo aqui. Mas perdeu para o Sport, empatou com o Inter, não é um time confiável. E nem o Vasco, muito menos o Vasco. Apesar da vitória aí contra o Santos 6-0, mas perdeu para o Juventude logo depois de 2-0, né? Perdeu para o Mirassol também aqui 3-2, empatou com o Inter, foi vencer lá o São Paulo lá atrás. Então não é confiável essa defesa do Vasco. Então meu prognóstico é ambas marcam para essa partida. Finalmente vamos escalar, né? Queria falar. Faz tempo que eu não fazia vídeo. Vou tomar uma água aqui. Vamos vender essa galera, o time da rodada passada. A gente já comentou com vocês. Temos 164 cartoletes. Mesmo assim, ainda senti dificuldade para escalar algumas posições, tá? Tive que colocar jogadores mais baratos ali na zaga. Tá tão fácil não. E já boto logo na cabeça vocês, vão perder cartoletas, tá? Essa rodada. Se quiserem ir com os top. E é assim que vai ser, mano. É assim que vai ser e nós vamos nessa também, tá? Primeiro atacante que eu vou colocar no time é o Pedro. Pedrola, queixada da massa, fez 3 na última, tá muito bem, 31 pontos, né? Inclusive será o capitão, já dando spoiler do nosso time. Bate pênalti, né? Inclusive deu a bola pro Bruninho que bateu pênalti, mas se for no tiver 1-0, 2-0, pênalti, acho que é ele quem bate. Ainda mais isso, né? Ele tem 10 gols na competição, ali chegando para disputar na artilharia, time melhor ataque. Vamos ter o Pedro. A dúvida é Samuel Lino também. Cara, para o milho para valorizar 22 pontos. O Pedro é 27 para valorizar. Tá muito caro, mas mesmo perdendo cartoletas, eu vou insistir com ele. Aliás, vou insistir não, vou colocar, que eu me arrependi de não ter ido com ele na última. E nessa eu não vou fazer isso, tá? Vou colocar o Samuel Lino no time. Samuel liso, tá muito bem. Flamengo favoritaço. Como falei para vocês, vou pesar a mão no Flamengo nesse time. E para completar, galera, vamos encerrar com o Caio Jorge, tá? O artilheiro do campeonato jogando em casa. Alguns não vão com ele, tem outras opções aí. Eu vou falar delas para vocês, né? Mas eu vou fechar com ele. O Caio Jorge tá na fase excepcional, apesar do jogo ser difícil, mas é o Caio Jorge, né, galera? 15 gols, é convocado para a seleção e tudo. E estará no time. Aí, galera, no reserva de luxo tá uma dúvida danada, porque tem muitas opções. Ó, nós temos aqui, fora o Caio Jorge, né? Tem o Hulk, que será o nosso escolhido, inclusive, né? Vitória toma muitos gols, o Hulk, bola parada, pênalti e tudo mais. Tem o Arthur Cabral jogando em casa, que eu acho uma boa opção também. Não sei se vai para jogo, mas creio que deve ir.
Tem o Vitor Roque, que eu acho que vai bitar esse jogo contra o Corinthians, fica de olho nele, tá? Tanto ele quanto o Flaco Lopes são ótimas opções. Vem de mitadas seguidas, né? 3 seguidas o Vitor Roque aqui. E o Flaco, vamos ver quantas seguidas. Não mitou na passada, né? Na passada fez 20. Não mitou na retrasada. Tem o Ryan, que tá excelente. Ó, o Ryan tá muita média básica também, né? Então ele é excelente opção para reserva de luxo. Fez 16 pontos na última. Então tá mais difícil escalar a reserva de luxo do que o ataque, na minha visão. Tem o Pedro Raul, desse Ceará, é favorito frente ao Juventude, ele é o centroavante do time. Mas prefiro até um pouquinho o Galeano do que ele. Cadê o Galeano? E tem mais média básica, o Galeano fez 5 pontos na última, sem gol, sem assistência. Aí tem 9 pontos aqui, ó. Mas galera, como eu falei para vocês, tá? Eu vou fechar realmente com o Hulk. Vocês sabem que eu sou fã do Hulk. Quem me acompanha há mais tempo no canal sabe que eu sou fã do Hulk. Porque ele entrega a média básica, ele pode acertar uma falta, como foi 2 contra o Palmeiras. Tem muito potencial enfrentando essa segunda pior defesa, que é a do Vitória. Toma muitos gols em casa também. O Hulk vai ser o reserva de luxo. Que reserva de luxo, hein? Mas vamos lá. Meio campo, não vou vacilar, é Arrascaeta, sem muita conversa, né? 19 pontos na última, vice-artilheiro do campeonato. Matheus Pereira também vai estar no time. É um jogo difícil, sei, talvez seja poupado, acredito que não. O Cruzeiro vem jogando time titular todo jogo no Brasileirão e vai ter a data FIFA aí para descansar. Então acho que ele vai para jogo. Tá vindo muito bem, tá sendo decisivo. Aí a disputa é a terceira vaga, não tem muita disputa não. Seria o Neymar ou o Alan Patrick. Neymar tá, a gente não sabe se joga, né? Inclusive vou botar aqui na dúvida, ver se ele tá em dúvida. Acho que ele aparece aqui na dúvida. Não, ainda não. Está off, né? Ah, tá aqui, ó. Tá na dúvida. O Neymar, se vier para jogo, talvez a gente vá com ele, tá? Talvez saia. Mas por enquanto, como ele tá em dúvida, eu vou com o Alan Patrick. Tem o Barreal também, que é aquela opção. Ah, tô atrás nas minhas ligas. Cara, o Barreal pega no Fluminense aí, reserva, tem muito potencial. Mas o Alan Patrick tem a questão da bola parada, pênalti. Tem até feito alguma certa média básica aqui, ó. Pega nesse péssimo Fortaleza, né? O Inter precisando muito do resultado. Vamos com a Lampa. Nas laterais, o William considera o melhor lateral para a rodada pelo que ele vem apresentando. Mesmo sem SG, ele não pegou SG na passada, 13 pontos, com assistências, com gols, com desarmes. Ele tem 43 desarmes, 15 jogos. Cara, o William vai estar no time. Melhor lateral da rodada para mim. Gosto muito também do Bernabé, seria a minha segunda escolha aqui, mas faltou o cartoletas, eu quis dar uma segurada aqui nas cartoletas. Mas olha, a sequência bem boa do Bernabé, hein? 6, 5, 5 fazendo média base, sem SG. Piquerez também é uma boa, olha a constância do Piquerez, né? Impressionante. Mas é um clássico, vou fugir dele essa rodada, fugir também do Juba, que é sempre boa opção. Mas eu vou com a opção mais barata, como eu falei para vocês, faltou cartoleta, né? Então, como eu falei também que ia pesar no Flamengo, temos aí a dúvida na lateral esquerda, Alexandro, provavelmente não joga, sai machucado. Aí você tem a dúvida ali do Ayrton Lucas ou do Vinha, como eles estão em dúvida, e eu até gosto um pouquinho mais do Varela, então eu vou escalar o Varela no nosso time. No treino, eu vou colocar logo o treinador, que aqui eu não vou vacilar. Eu quero ir com o Felipe Luiz. Ah, mas vai perder cartoleta. Para valorizar é 13. Cara, mas eu vou com ele. Tô com 160 já. Quero ir com um treinador que tem um maior potencial de goleada. Lembrar que se golear ele passa dos 10, né? Então a gente tem muito potencial para golear aqui o Flamengo. Continuar, né, nessa pegada aí.
enfrentando a defesa fraca do Grêmio. E que vai golear de novo, acredito. Por isso que eu tô dobrando o Flamengo no ataque, pesando a mão do Flamengo quando eu falei, né? E vamos ter mais um do Flamengo aqui. Provavelmente o Léo Ortiz ali na defesa. No gol. O Walter foi muito bem, né? Mas jogo difícil aqui contra o Bahia. Gosto também do Rossi, mas não tem trabalhado muito. O problema do Rossi é que se não pegar esse G, ele faz uma ou duas defesas ali. Então eu acho até melhor um goleiro que possa trabalhar mais, que possa pegar pênalti, que foi, né? Questão do Walter, que faz muitas defesas, que trabalha muito. O Bruno Ferreira tem até uma chance um pouquinho mais de SG, do lado do Ceará, um goleiro que eu gosto, pra rodada. Mas eu vou com o Brazão. O Brazão tá 6 cartoletas. O Brazão, a média de defesa dele, 78 defesas em 20 jogos. Não tem vindo bem, não tá vindo muito bem, mas contra o Fluminense em reserva, quem sabe, né? O Brazão vai fazer uma ótima pontuação aí pra gente. Tô na dúvida entre ele e o goleiro do Ceará. Gosto também. Temos pouquíssimas cartolinas, olha só, 12. Então vou garantir logo aqui o Léo Ortiz, né? Gosto muito do Gomes também, até pra essa rodada, né? Ferrares pode ser uma opção. Ah, contra o Caio Jorge e Matheus Pereira. Não tem problema, ele desarma, meu amigo. Olha quantos desarmes esse cara tem, 49 em 16 jogos, né? Muita coisa. Eu gosto mais ainda do Léo Pereira, tá? Mas como ele tá com pouco cartoleta, 9.7, a gente vai numa opção parecida que é o Léo Ortiz, joga tanto quanto. Gosto do Murilo também, o Alexandre Barbosa, acho boas opções, mas nós vamos aqui que o Léo Ortiz está mais custo-benefício que 7 cartoletas. Jogo aéreo bom, chance de SG, vamos dobrar o Flamengo, pesar a mão no Flamengo como eu falei. Sobrou 5, muito pouco. E aqui vou ter que apelar, né, para um jogo de SG um pouco mais difícil. O zagueiro que eu achei baratinho ali. Queria colocar o zagueiro do Ceará também, não deu as cartoletas. Eu vou acabar aqui apelando para David Ricardo. Só porque é do Botafogo, né, que é favorito aí. Fez 15 pontos aqui, né? Quem sabe, né? Já tem um golzinho. Tem um golzinho, quem sabe aí, né? E assim a gente encerra o time. Vamos colocar o banco. Deu uma travada aqui. Questão de cartoletas, né? Você vê, 165, você tinha dificuldade. Vou botar o bar real aqui no banco. Eu falei para vocês, boa opção para diferenciar. Aqui na reserva, zagueiro tá difícil. Ah, botar o Juninho, olha só. Pô, por que eu não boto o Juninho, esse Juninho titular, hein? Pode ser. Vou deixar o outro por enquanto que ele tem gol, né? Juninho ainda não. Mas o SG do Inter pode ser uma boa, que eu não explorei nesse time, né? Pode ser que eu mude só um esboço por enquanto. Na reserva aqui do Farela. Aguirre, acho legal. Vamos com a Aguirre. Queria mesmo de Bernabé, né? Mas tinha que poupar nas cartoletas. Goleiro. Bem difícil aqui. O goleiro aqui do Juventude, Andrei. E meu capitão, como eu falei para vocês, a fase tá ótima. Vamos de Pedro Pedrola. Queixada da massa. Confirmado o time, né? Finalmente voltando a fazer vídeo, né? Estamos indo com Samuel Lino, Caio Jorge, Pedro Capitão, Matheus Pereira, Alain Patrick, Arrascaeta, William Léo Ortiz, David Ricardo Varela, Brazão no gol, Felipe Luiz, treinador. E aí, galera? Gostaram do time? Reserva de luxo aqui, ó.
Hulk, Hulkão, Hulqueta da massa. Aí as reservas, custando 163 cartoletas. Que nota você dá para este mega? Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram. No Instagram você fica sabendo de tudo aqui nos stories, muito interessante, né? Entrevistas, gols, tudo mais. Né? Postei aqui, ó, porcentagem de top 5 vitórias. Posto dos times aqui para vocês, papitão, os convocados da seleção brasileira. Tudo que acontece de relevante, a gente está colocando aqui também. Duas histórias do Cartolaço, beleza? Valeu, galera. Fazer live aí durante esses dias, eu aviso a vocês. Um abraço, uma boa rodada a todos. Valeu e fui!